Fala, amante da fotografia, beleza? Meu nome é Henrique Souza e essa é a primeira aula do nosso curso para iniciantes na fotografia aqui no meu canal do YouTube. Antes da gente começar as aulas, eu queria pedir para você, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, você não faz ideia de como que isso me ajuda, beleza? E eu queria também falar um pouquinho sobre como que vai funcionar esse curso, para quem que ele serve. Então, esse curso ele é um curso onde eu vou ensinar todos os fundamentos básicos da fotografia e ele está voltado para aquelas pessoas que querem iniciar no mercado da fotografia, que estão começando agora e que precisam aprender por onde começar, qual câmera comprar, qual lente comprar. Então a gente vai falar muito sobre isso. Se você faz parte desse grupo, fica ligado, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito aí para a sua carreira, beleza? Então, olha só, na aula de hoje, o que nós vamos aprender? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fotografia e vamos começar também a ver sobre o funcionamento das câmeras, tá bom? Então, falando um pouquinho da história da fotografia, essa imagem que está aparecendo na tela de vocês agora é nada mais nada menos do que a primeira fotografia da história. E essa fotografia, ela foi feita com uma câmera como essa aqui, olha, essa câmera que está do lado. E ela foi feita pelo Niepce. Como que o Niepce, utilizando essa câmera, fez essa fotografia? O Niepce, ele conhecia um princípio já mais antigo, que é o princípio da câmera escura. O que é o princípio da câmera escura? Olha só, o princípio da câmera escura diz que se nós tivermos uma sala escura, 100% escura, e nós fizermos um pequeno orifício em uma das paredes dessa sala, aquela imagem que está na frente do orifício vai ser projetada de ponta cabeça na parede oposta da sala. Como a gente pode ver nessa imagem que está na tela de vocês agora, olha só o exemplo da vela. A vela estava na frente de uma sala escura. Foi feito um pequeno orifício em uma das paredes dessa sala escura e a imagem da vela passou a ser projetada de ponta cabeça no lado oposto da sala. O Niepce, conhecendo esse princípio, o que ele fez? Ele pegou a câmera e colocou um metal revestido por um elemento fotossensível na parede oposta. Então, aquele metal conseguiu registrar a imagem que estava na frente do orifício aqui da câmera. Então, utilizando essa câmera, o Niepce conseguiu fazer essa primeira fotografia. É assim que começou, então, a história da fotografia, utilizando o princípio da câmera escura. Agora, e hoje? Qual que é o funcionamento das nossas câmeras? Bem, como esse curso ele está voltado para quem deseja trabalhar com fotografia, eu vou falar de dois modelos de câmeras que eu indico para quem está começando. Se você está começando, você vai precisar de comprar ou uma DSLR ou uma mirrorless. E é sobre esses dois funcionamentos de câmera, esses dois modelos de câmera que eu vou falar para vocês agora nesse curso, beleza? Então, vamos começar falando aqui, olha, da DSLR. Essa imagem que está aparecendo é um modelo de uma DSLR. Qual que é o funcionamento dessa câmera? Quais que são os principais componentes? O que a gente precisa saber sobre uma DSLR? Bem, olha só, uma DSLR é uma câmera digital que tem uma lente e um espelho. O próprio nome diz, né? DSLR, Digital Single Lens Reflex. É uma câmera que tem uma câmera digital que tem uma lente e um espelho. Os componentes principais da DSLR são esses aqui, olha só. Esse anel que eu tenho aqui na entrada na frente da câmera é o diafragma, tá bom? O diafragma é muito importante. Um pouco atrás do diafragma aqui, olha, eu tenho a lente, né, os elementos ópticos. Depois da lente eu tenho o espelho, o pentaprisma, o visor óptico. Aqui eu tenho o obturador e o sensor, tá? O diafragma, ele abre e fecha controlando o quanto de luz vai chegar até o meu sensor.
o quanto de luz vai passar pela minha lente. O elemento óptico, ele se move para realizar o foco. O espelho, ele é um acessório para que a gente possa ver pelo visor óptico a imagem que está na frente da nossa câmera, porque o espelho vai para o pentaprisma e o pentaprisma reflete aqui para o visor óptico, tá bom? Então, quando a gente olha para o visor óptico da câmera, nós estamos vendo o reflexo do pentaprisma no espelho. É isso que a gente vê. Um pouco atrás do espelho eu tenho o obturador. O obturador é uma cortina que fica na frente do sensor, que no momento do clique ela abre. E ela pode abrir por tempos diferentes, ou ela pode abrir de forma mais lenta, ou ela pode abrir de forma mais rápida. E aí é uma outra forma que eu tenho de controlar o quanto de luz vai chegar no meu sensor. E o verdinho aqui, olha, que é o sensor, é o que vai registrar, o que vai gravar a nossa imagem. É o elemento fotossensível que o Niepce tinha naquela câmera dele. Então hoje é uma forma mais... É uma forma digital de nós fazermos isso, né? O elemento fotossensível é o sensor. É o que vai gravar a imagem que está na frente da nossa lente. Beleza? Então esses são os componentes principais da DSLR. E a mirrorless? A mirrorless, ela não tem o espelho. Olha. Ela não tem o espelho e, consequentemente, também não tem o pentaprisma. Daí vem o nome, né? Mirrorless. Sem espelho. Mirror, espelho, less, sem. É igual a internet sem fio. O wireless, sem fio. Mirrorless é uma câmera que não tem espelho. Então, ela tem o diafragma, ela tem a lente, tem o obturador, tem o sensor, mas ela não tem o espelho, beleza? Então, a diferença é isso, é essa, a principal diferença é essa, e, consequentemente, as mirrorless, elas são câmeras menores, câmeras mais compactas, porque elas não têm esse espelho aqui na frente, tranquilo? Agora, e durante o clique? Qual que é o funcionamento da DSLR durante o clique? Vamos ver essa imagem aqui agora, olha só. Nessa imagem, a gente consegue ver que durante o clique, o diafragma ele vai fechar ou abrir para a configuração que nós deixamos ele. A gente pode deixar ele mais fechado ou mais aberto. Os elementos ópticos vão se mover para fazer o foco. O espelho ele levanta, o obturador abre e a imagem que está na frente da lente é projetada no sensor de ponta cabeça, seguindo o princípio da câmera escura, e o software da câmera já vira essa imagem para que a gente possa ver ela de forma correta. Então esse é o funcionamento da câmera no momento do clique, beleza? Agora, quando a gente passa a entender que a gente pode fechar o diafragma e controlar por quanto tempo o nosso obturador fica aberto, nós entendemos também que a gente pode controlar a quantidade de luz que vai chegar no nosso sensor. Consequentemente, a gente está alterando a nossa exposição. Na fotografia, o termo exposição se refere à quantidade de luz que chega no nosso sensor. E a nossa fotografia ela pode ficar subexposta, bem exposta ou superexposta. A fotografia subexposta é aquela fotografia que chegou menos luz do que deveria chegar no sensor. Então ela ficou um pouquinho mais escura. A fotografia superexposta é aquela que chegou mais luz do que deveria no sensor. Então ela ficou mais clara. A fotografia bem exposta é aquela que chegou à quantidade certa de luz no sensor. Ou seja, ela representa a realidade da cena que eu estava fotografando. Então, nessa aula a gente já viu um pouquinho da história da fotografia, como que tudo começou. Nós aprendemos também os principais componentes da DSLR, vimos a diferença da DSLR para mirrorless e já entendemos o que é uma fotografia subexposta, bem exposta e superexposta. Agora a gente vai começar a se aprofundar nos fundamentos, né? Nós vamos entender como que a gente pode utilizar o diafragma, o obturador e o ISO e quais que são os efeitos desses ajustes na nossa fotografia. Então, fiquem ligados e até a próxima aula.